Foi, né? Foi. Opa, galera, beleza? É, como foi dito, né? Como vocês viram no grupo, hoje a gente vai dar início à nossa reta final desse curso dessa introdução básica ao Python, né? E hoje vai ser a primeira aula de duas. Eu decidi separar em duas partes porque para tentar diminuir um pouco o tempo de vídeo. Nessa primeira parte, a gente vai começar tratando de Scalane, explicar um pouco sobre a biblioteca, sua função, um pouco sobre algumas técnicas, né, de tratamento dos dados, e assim vai. A gente vai explicar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai recapitular sobre Matplotlib, um pouco de orientação a objeto aplicada a gráficos. Creio que vocês viram na semana passada, mas eu acho interessante recapitular hoje, no caso, né? Só um segundo. Vou recapitular. Como eu havia dito, vamos voltar um pouco lá, que vocês viram na semana passada, sobre Matplotlib. O que é o Matplotlib, né? De forma resumida, como vocês viram na semana passada, simplesmente é uma biblioteca utilizada para visualização gráfica do que você quiser, né? Geração de gráficos, de ambientes gráficos, no caso, e entre outras coisas. O Seaborn, não vou falar sobre ela, porque vocês já viram na semana passada, mas, em suma, ela simplesmente é uma biblioteca para visualização gráfica também, onde foi construída por base, tendo como base a Matplotlib, ou seja, basicamente toda a estrutura do Seaborn por baixo é Matplotlib. Ela simplesmente te dá opções mais diretas. Ela já, por exemplo, você não precisa construir o ambiente gráfico bonitinho lá, porque ele já existe implementado no Seaborn, feito já algumas orientações ao objeto por baixo e, e montado lá o ambiente que você quer. No Matplotlib, dando início, né? A gente coloca esse preset aqui no início para simplesmente poder ver a linha de código, né? Para poder ver o gráfico sem algumas coisinhas que aparecem. Aqui, como vocês veem, a gente tem um gráfico simples. Aqui, normalmente, o plot é um gráfico onde a gente gera uma reta para um conjunto de dados aqui, né? Uma reta onde eles têm os pontos 0, 2, 1, 1 e o ponto 2, 0. Essa reta decrescente aqui. Mais na frente aqui, ó, aqui eu já posso mostrar um exemplo de orientação a objeto, que a gente trata, que é o seguinte. Quando a gente cria uma PLT subplots, não só a PLT subplots, mas uma PLT plot ou alguma outra, quando a gente monta essa estrutura, a gente recebe duas coisas. A gente recebe uma tupla que contém duas coisas. Uma delas é a figura, a outra delas é um eixo. Mas o que é isso? A figura é o ambiente gráfico, onde vai ser construída a imagem do negócio, e o eixo são esses eixos, literalmente. O que você quiser adicionar lá, o que você não quiser, simplesmente você vai trabalhar aqui dentro. Aqui, vocês viram alguns exemplos de gráficos mais abaixo também, onde ele trabalha em cima dessa orientação a objeto. Aqui a gente tem um exemplo dessa estrutura que eu havia falado, onde a gente usa o eixo, o axis, para poder ficar fazendo alterações em cima do gráfico. Aqui a gente está criando um plot, um subplot, onde vai receber uma imagem e vai receber um eixo, ou vai entrar aqui dentro, né? Vai retornar, no caso, uma tupla, onde vai ter a figura, a imagem, o ambiente gráfico e o eixo para ser trabalhado. Se você quiser fazer algum tratamento em cima do ambiente gráfico, você não vai trabalhar com figura, você vai trabalhar com o eixo, porque você quer fazer alterações no eixo. Por exemplo, aqui ele está setando um título sobre o eixo, aqui o título, a caixa da imagem é essa daqui, mas aqui ele está setando um título aqui em cima, ele está citando um label, um rótulo para o eixo X, e setando um label para o eixo Y também. Além disso, você também tem como limitar as posições, né, dos eixos. Por exemplo, aqui eu tenho Position Top. O que está acontecendo? Esse aqui é o X-axis. Ele, em vez de aparecer aqui embaixo, ele aparece aqui em cima. Dá para ver aqui, ele não está aparecendo os números que tem no eixo X em cima. E a mesma coisa para o Y. Eu já estou aprofundando demais, mas é interessante essa parte da orientação a objeto.
Uma coisa vocês devem entender. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre orientação a objeto, o Python é uma ótima linguagem para poder trabalhar com isso. Porque tem muita coisa que você faz com orientação a objeto. Basicamente, quase tudo você faz com isso. Com questão de orientação a objeto, trabalhando com classes, deixa eu lembrar, hierarquia, essas coisas. Enfim. E o Matplotlib é basicamente uma porta também, para quem está começando, já está vendo um pouquinho de orientação a objeto. A gente já viu antes várias vezes, mas aqui vocês veem mais implicitamente essa questão da orientação a objeto. Além disso, o Matplotlib tem a sua chama por poder ser bem versátil, né? Você pode construir um monte de coisa que quiser lá dentro. Por exemplo, se eu quiser adicionar um texto aqui na imagem, eu também tenho como adicionar. Lá no livro de nossa referência tem sobre isso, como é que você faz para adicionar um texto aqui dentro, alguma coisa aqui dentro. Aqui a gente está dando um exemplo onde a gente está criando uma caixa onde tem os rótulos dos gráficos que a gente está criando. Vou pular algumas coisas aqui, né? Aqui a gente também pode setar como vai ser esses gráficos, como é que os pontos eles vão se encontrar no nosso eixo, no nosso ambiente gráfico. Por exemplo, aqui a gente está botando um quadrado azul, um triângulo verde, uma bola preta, um X aqui, não sei se dá para ver, um X amarelo, e assim vai. Aqui o terceiro argumento, salvo me engano, do plot. Deixa eu colocar aqui, que eu não lembro agora de cabeça. Na verdade, vocês podem ir aqui, ó, galera. Eu estou fazendo isso aqui, mas é só para mostrar os argumentos que ele tem. O terceiro argumento é esse FMT, que é o Format String, onde você vai dizer a cor, você vai dizer como é que você quer o tipo do ponto, como é que ele vai ser. Se você colocar uma bolinha aqui, ele vai gerar se você colocar uma bolinha na frente, uma bolinha depois, na verdade, ele vai gerar uns pontos em formato de bola, por exemplo. E assim vai. Esse FMT ele tem essa ordem, ele tem a cor, o tipo do ponto que vai ser explicado, e assim vai. Além disso, a gente tem várias outras opções, né? Aqui gráficos onde tem um RUI, né? Que a gente fala que é um tipo um negócio de escala. É uma variável que ele tem uma dependência ali, que ele varia de cima para baixo. Ele cresce ou ele aumenta. Isso é muito usado para a questão de mapas de calor, onde a gente tem um rótulo aqui, isso aqui é meio que um rótulo, onde vai referenciar a cor do ponto no gráfico, e essa observação ela vai representar mais ou menos esse nível nessa barra. Além disso, a gente tem outros estilos, a gente pode alterar o estilo de um gráfico usando esse método chamado style, é um módulo, ou é uma classe chamada style, e a gente pode mudar o tipo do gráfico. Nesse caso é o ggplot. ggplot, para quem não sabe, é uma biblioteca muito famosa, mais usada em R, mas trouxeram para o Python. Eu não lembro quem foi a ordem, quem nasceu primeiro, no Python ou quem nasceu no R. Eu creio que tenha sido no R, que é uma outra linguagem para quem trabalha com ciência de dados, estatística, e assim vai. É muito boa, aliás. A gente também tem como limitar essa questão do ambiente, já explicitar esse pré-ambiente gráfico que a gente vai trabalhar, que é mudando esses estilos deles. Aqui também a gente tem gráficos e histogramas que pode fazer, entre outras coisas. Vamos pular um pouco. E basicamente aqui vocês têm todas essas possibilidades, né? Eu estou sendo bem resumido porque tudo foi visto na semana passada. Mas aqui tem vários tipos de gráficos do Matplotlib. A diversidade é muito grande. Aqui você está vendo um pouco agora do Seaborn, né? O Seaborn já é uma estrutura diferente. O Seaborn, como eu disse, ele tem por base o Matplotlib, mas ele já te dá algumas coisas já prontas, já pré-pronta, esperando só o seu input para poder retornar aquilo que você quer ver. É bem prático, é bem útil para quem quer uma coisa rápida, simples, não precisar algo extremamente específico. Você pode usar tranquilamente Seaborn, porque tem muita coisa lá, na verdade, implementada. E o poder de alterar em cima do gráfico é similar ao do Matplotlib, por conta que ele é feito com base no Matplotlib. Começando agora sobre a Scalane, de forma resumida, né? Ela é uma grande biblioteca,
tão grande que apenas para abordá-la precisaríamos de duas partes para comportar todos os pontos. A gente vai tratar, e mesmo assim eu... Acabou desconectando aqui sua tela. Eu acho que deu uma queda na sua internet. Aí a apresentação para mim aqui tá preta. Eita, peraí, deixa eu parar de compartilhar. Vou botar de novo. Mas parou que parte, Ian? Não, tu tava começando a falar sobre o Escalern, não perdeu nada não. Não perdeu nada, não? Não. Tá Tava no aparecendo começo. agora? Tá aparecendo sim. Enfim, voltando, deixa eu pegar o raciocínio de novo. Sim, o Scalane é essa biblioteca extremamente usada. Ela é muito usada para modelagem, trabalhar com modelos, essas coisas, modelos de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, até semi-supervisionado, aprendizagem por reforço, salvo me engano, também, entre outras coisas. A Scalane é tipo um pai para quem trabalha com aprendizagem de máquina. É um pai, uma mãe, ou como você quiser chamar. Além disso, ele é muito usado dentro de competições que envolvem a aprendizagem de máquina, justamente por ser esse pai, por ser essa mãe. E além de trabalhar com aprendizagem de máquina, ele trabalha com data processing. Você tem vários métodos que são feitos justamente para isso, para trabalhar com processamento de dados, tratamento, algumas alterações ali dentro, assim vai. Aquela parte toda de pré-processamento. Vamos começar a engatear um pouco na Scalane. Vamos instalar ele, né? Vocês devem ter visto como é que instala. Opa, isso aqui acontece. Ele está instalando o Scalane, vocês lembram, né? Vocês têm que puxar uma exclamaçãozinha, dizer que é o pip, né? Depois dizer para ele, eu quero instalar essa biblioteca. Ele demora um pouquinho. Primeira vez que eu estou rodando no caso, né, no kernel, desde que eu abri aqui o notebook. Depois a gente vai trabalhar em cima de um banco de dados chamado Wine. Esse banco de dados ele é muito clássico, bastante clássico. Ele é um problema binário, de classificação binária, e ele trata basicamente de conjuntos de vinhos. Simples. Aí tem algumas variáveis lá, eu não entendo de vinho, não entendo nada, mas lá tem várias variáveis que são relacionadas ao tipo do vinho. Aqui tem uma descrição. Além disso, o Scalane, ele tem um módulo chamado Datasets. Para quem quer ficar brincando ou ficar fazendo seus treinamentos, seus estudos breves, assim, não são coisas grandes, ele tem esse módulo chamado Datasets, que é Toy Datasets. Toy Datasets são literalmente conjuntos de dados de brinquedo, conjuntos de dados para você brincar. Tem o Boston, que são preços de casa, são house prices lá de Boston, são preços de casa lá de Boston. A gente tem o conjunto Iris, a gente tem o Diabetes, que é um problema de regressão aqui, ó. Só que esse aqui é uma de regressão utilizando logística, salvo me engano, que é para predizer se a pessoa tem ou não diabetes. No caso, você pode usar tranquilamente um modelo de classificação nesse problema. Aqui também tem outro para classificação, que são de dígitos. Esse aqui já é com imagens mesmo, já trabalha com uma parte de processamento de imagens, mas ele já está feito toda aquela parte de tratamento da imagem para poder utilizar dentro de um modelo. Esse Line Rule, eu não consigo lembrar agora, mas ele trabalha com exercícios físicos. O Dewine é com vinhos. O Breast Cancer é basicamente aquele clássico do câncer, né? Aquele que tem para predizer se a pessoa tem ou não determinado tipo de câncer. E aqui ele sempre tem uma explicação dos conjuntos de dados. Quando você puxa a variável, aqui, ó, na hora que eu puxo um load wine, opa, eu rodei o print errado. Eu só quero, não, mas tem um print. Se eu pegar esse wine que eu estou armazenando aqui e rodar, ele vai me retornar um dicionário. Esse dicionário ele tem essas seguintes informações: uma descrição, aí você tem que botar um print que ele vai retornar bem indentado, contra barra N, contra barra T, essas coisas, bem indentado assim, dessa forma. Ele tem o feature names,
ele tem o target, que é a sua variável de interesse, e ele tem o nome do target. Como é um dicionário, se eu quiser ver o nome dessas variáveis, eu só preciso puxar o método keys dele. E assim eu vou achar quem são quem são essas chaves desse meu dicionário. Como eu disse, eu tenho os dados, puramente os dados, o target, que é a nossa variável de interesse, o nome dos targets, a descrição do banco de dados e o feature names. O feature names, como eu disse, são o nome das features, como o próprio nome diz, né? São os nomes das features, os nomes das variáveis. Aqui a gente faz um tratamento básico para deixar ele dentro de um data frame bonitinho. Opa, não foi importado pandas. Vou colocar aqui. Pandas SPD, erro da gente. Aqui, ao rodar aqui, ele vai pegar e vai fazer um tratamentozinho e ele vai jogar dentro desse objeto aqui, como data frame. Aqui, ó. Aqui eu tenho as variáveis, alcohol, malic acid, ASH, alkalinity, ash, e assim vai. Todas essas coisas informando da variável. Além disso, a gente está adicionando também a variável target no final do nosso data frame. Aqui, ó. A variável y. Fazendo uma exploração breve, né? Como a gente fazia lá no Panda Data Frame, puxando o info. A gente tem algumas informações, né? Muitas variáveis aqui, elas são numéricas. Elas não são categóricas. Isso é, de certa forma, interessante, que a gente não precisa dar uma estudada tão a fundo sobre algumas variáveis. Sobre as variáveis, no caso, né? Vamos ver o describe. Aqui a gente faz uma descrição breve, onde a gente tem o mínimo, o máximo, os primeiros, o primeiro, o terceiro e a mediana. O primeiro e o terceiro quartil, no caso, né? Para quem sabe de estatística, sabe que o primeiro quartil ele divide o conjunto de dados em 25%, ou seja, quem está abaixo desse ponto aqui e está abaixo desse ponto são 25% das observações de todo o seu conjunto de dados. Quem está acima dele é 75% do seu conjunto. Aí assim vai, o de 50 é a mediana, é o que divide o conjunto de dados no meio. 75 é o terceiro quartil, é o que está acima, ou seja, 25% acima dele, 75% abaixo dele. Aqui a gente vai gerar um for. Esse for, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar os valores únicos, a quantidade, né? A gente está puxando o size, a quantidade de valores únicos dentro dessa variável aqui, desse data frame. Esse print aqui é simplesmente só somando. A gente está somando para deixar numa frase só. Somando string. Quem lembra de somar string vai lembrar que ao somar strings, a gente vai ter simplesmente uma string única. Pronto, aqui a gente tem 126 valores únicos. Realmente, a gente quase não tem variável categórica, né? Tem alguns valores que se repetem, por exemplo? Tem, mas não tem valores únicos em si. Ou valores únicos no sentido categóricos, que é tipo uma variável que tem 3 categorias, ou 2 categorias, assim vai. Falando agora sobre o módulo pré-processing e input do Scalane, vamos portar eles aqui, ó. Eu tô com a sede, só um segundinho, deixa eu beber um gole d'água, eu tô morrendo de sede aqui. Tá travando, Ian? Tá preto? Aconteceu de novo? Ah, tranquilo. Beleza. Tô morrendo de sede. Pronto. Continuando, vamos importar as bibliotecas, né? A gente está importando dentro do Scalene Preprocessing e importando o input. Ele foi colocado de duas formas assim, só para poder deixar esses textos, mas para quem sabe, simplesmente basta fazer isso aqui, né? Se você rodar só essa linha aqui, ele já vai importar esses dois módulos, que é o pré-processing e o input, porque ele vai dizer, olha, dentro do Scalene, eu quero que você importe as seguintes bibliotecas. Se eu disser só pré-processing, ele vai importar só pré-processing. Se eu disser pré-processing, vírgula, input, ele vai importar as duas. Vamos deixar assim. Ele foi lá e importou essas duas bibliotecas. Primeiro eu vou falar sobre esses métodos, que é o binarizer
K-Bins Discretizer e o Encoders, e tipos de encoders, no caso, né? Sim, encoders são basicamente uma forma de transformar categorias string em números inteiros. Outra opção é dividi-los em colunas utilizando valores 0, 1 e 0. Você já deve ter visto isso, que é basicamente as variáveis elas são string, mas elas representam categorias. Imagina que você está numa vaga de emprego e para quem está entrevistando só tem pessoa possivelmente contratável, ou contratada no caso, né? Contratada e descartada. São duas categorias, mas concorda comigo que você pode tratar daquela forma como contratado, você pode dar o número 1 e não contratado, você pode dar o número 0. Simples. Isso aí é interessante para os nossos modelos, porque a gente está trabalhando com números e não com string. String é uma coisa que a gente não quer para o nosso modelo. A gente não quer passar para ele string, a gente quer passar números para ele poder trabalhar. A gente vai começar com o Binarizer. Ele é um método, basicamente, que ele transforma para um método, para o binário. Quem lembra lá de Pandas deve lembrar daquele negócio do getDummies, para transformar em dummies, uma variável dummy. O que era aquilo? Ele pegava uma variável e ele quebrava uma variável que ela tinha, por exemplo, como eu disse, contratado e não contratado. Ele quebrava aquilo ali e ele deixava duas colunas, todas duas com 0 ou 1, onde 0 seria para quem não pertence àquela categoria e 1 para quem pertence. E para outra coluna também da mesma forma, 0 para quem não pertencia e 1 para quem pertencia. O Binarizer ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Só que a gente vai colocar com um ponto de corte, um threshold que a gente chama, né? A gente vai dar um ponto de corte, nesse caso, e a gente não está separando por categoria dessa forma. A gente vai dar um ponto de corte para dizer, olha, a gente quer separar com esse ponto de corte. E esse ponto de corte que a gente vai utilizar aqui como padrão vai ser a média. Min, pronto. Min aqui. Vamos lá, realizar o processo de binarize, utilizando a coluna, passando a coluna RUI, né? Como threshold nesse caso. Ao rodar isso aqui, o que ele está fazendo? Na coluna RUI, vou mostrar aqui. Ao rodar aqui, botar os 10. Não, os 5 primeiro. O que vai acontecer? Deixa eu colocar uma vírgula aqui e colocar ponto min aqui do lado. A nossa média dessa variável é isso. Só que eu estou colocando um threshold dele, igual a essa média. O que eu quero dizer? O meu valor 1, vou atribuir 1 para quem estiver acima dessa média e eu vou atribuir 0 para quem estiver abaixo. Vamos lá dar uma olhada. Aqui eu estou ajustando o nosso binarizer em cima da variável RUI com os valores da variável. Eu estou aplicando o reshape para poder transformar ele basicamente em uma matriz. Ao rodar isso aqui. E aqui a gente vai ver o que ele fez. Essa linha aqui é simplesmente para mudar a variável que ocorre um probleminha. Não é um problema. Ele transforma a sua variável em binária, mas ele deixa a binária do tipo float. Mas como assim binária tipo float? 1.1, 1.2, mas eles não deixam 1.1, 1.2, ele deixa 1.0 e 0.0. Ele não vai ser tratado como uma categoria em si, ele vai ser tratado como os valores mesmo. Isso a gente transformou inteiro para poder deixar de fato, para vocês verem que é inteira mesmo. Olha aqui o que eu havia falado do RUI. 1 para quem tiver acima da média, esses 3 valores estão acima da média, e esse 0 aqui ele não está. Aqui, ó. Esses 3 primeiros valores estão acima da média, e esse quarto aqui ele não está acima da média. Foi o que eu havia falado. Quem está acima atribui 1, quem está abaixo atribui 0. Agora falando sobre o K-Bins Discretizer. O K-Bins Discretizer ele simplesmente ele se separa em blocos, em caixas. Só que a gente forma ele a quantidade de bins, a quantidade de grupos que a gente vai querer passar esse tipo de encoder. Aqui está escrito no hot encoder, mas não é. O hot encoder, como vocês viram no Pandas, ele transforma, ele faz um processo diferente. Eu não vou explicar aqui agora. Quem quiser vai lá dar uma olhada na aula.
Mas é mais parecido, o processo do K-Beans Discretize é mais parecido com o anterior, porém, para vários grupos. Aqui a gente vai puxar aqui o método K-Beans Discretize e passar o número de beans, o número de grupos que a gente vai querer, de beans de caixas, no caso, né? Que a gente vai querer que seja passado, e o tipo do encode, ordinal. O que é ser ordinal? Existe uma dependência ordinal, é uma ordem. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, pouco, médio, alto, esse tipo de coisa. Isso são considerados coisas ordinais. Ao rodar aqui, e depois eu vou ajustar esse meu K-Beans Discretize. Ajustei ele. Ele está usando uma estratégia de quantile. O que é essa estratégia de quantile? É uma estratégia quantílica. Ele está pegando aquela questão dos 25% para baixo, 50% para baixo, que divide o conjunto de dados, né? 25% para cá, 75% para lá, 50% para cá, 50% para lá, e assim vai. Ele usa essa questão dos quantis, dos quantis do seu conjunto. Aqui eu estou realizando o mesmo negócio, né? Transformar inteiro. Ao rodar isso aqui, a gente vai fazer essa transformação. Quando vai lá para a pontinha, tem aqui, ó, ProLine Bin. A gente transformou em 2, 1 e 0. Agora a gente pode até ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver como ficou esse ProLine Bin. Line df.ProLine Bin. Aqui são os valores únicos. Se a gente quer ver os valores únicos que tem, são 3 valores. 0, 1, 2. São 3 valores. A gente conseguiu fazer essa transformaçãozinha. Se a gente colocasse 4, como é que faria? O que ia acontecer? Vamos testar? Vamos colocar 4 aqui. Rodou. 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 Agora vamos ver isso aqui do Value Counts. Ele encontrou 4 grupos, digamos assim. Dá para perceber agora? Você vai dizer o número de caixas, o número de grupos que você vai querer, e ele simplesmente vai tentar achar esses 4 grupos, usando a estratégia de quantis. Além disso, tem um label encoder para transformar categorias string em números. Primeiro, a gente vai alterar o que a gente fez antes. Antes, a gente transformou aqui para variável tipo inteira. Mas eu não quero. Eu quero que ele vire string. Eu quero que ele volte a ser string, mas um string diferente. Ou seja, eu vou usar o método replace desse pandas data frame e eu vou trocar o que for 0, eu quero que ele seja low. O que for 1, eu vou querer que ele seja mid. E o que for 2, eu quero que ele seja high. Ou seja, está uma escala ordinal aí, né? Tem do menor para o maior. A roda essa aqui, ele faz a mudança. Tá aqui, ó, mudei minha variável que era inteira, agora não é mais inteira. Aqui eu vou realizar o processo de label encoder, estou chamando para processes, chamando o label encoder e puxando fit para poder ajustar o label encoder sobre essa variável. Aí agora eu vou realizar um transform. O que o transform está fazendo? Aqui a gente não está alterando dentro do conjunto, calma. Aqui que a gente está realmente fazendo uma transformação nos dados. Que a gente está mudando o que era string, agora não é mais string, agora é... Opa! Então eu alterei dentro, aí eu fiz besteira aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu mudar aqui, é só mudar aqui na variável. Eu acabei rodando 2 vezes. Eu acho que foi isso, porque criou 4 bins. Não, na verdade não foi isso, não. Foi porque eu rodei 2 vezes aquela célula. Aí ele tentou fazer uma coisa que não dava. Ele estava tentando transformar, sendo que ele já havia se transformado. Aqui, pronto. Aí roda ali, roda aqui. E agora foi. Deixa ele rodar, pronto. Pronto. Agora, se a gente for aqui na ponta, ele fez o mesmo processo que a gente fez antes, só que usando o label encoder agora. Nota que as categorias mudaram. Que era 0, que era antigamente 0, virou 1. Que era 1, virou 2.
O que aconteceu aqui? Eu basicamente disse a ordem que eu queria. Quais variáveis estavam relacionadas a qual número. Antes, não. Antes ele procurava da forma que ele achasse conveniente. Ou, se eu passasse para ele a forma que eu queria que ele entendesse também, né? Mas esse aqui possa ser que seja mais interessante, porque você, de fato, passa a ordem que você quer. Você tem esse livre-arbítrio. Aqui é basicamente mostrando o mesmo processo de novo, só que mostrando a variável como array. Não tem muita mágica. E agora eu vou falar sobre scalars. O que seria isso, Manel? Scalars são basicamente transformações que podem ser feitas nos dados, de tal forma que isso possa ajudar na convergência do seu modelo, ou até mesmo uma visualização melhor dos seus dados. O que são transformações, primeiramente? As transformações, para quem pagou o cálculo, deve lembrar que transformações é basicamente uma função, de forma bem resumida, é uma função que pega um conjunto de números, um domínio não, né? Ele pega um conjunto de valores e ele transforma para outro. Por exemplo, ele leva para o R2, ele leva para o R3, ele leva para o Rn. Quem lembra de álgebra linear lembra dessas frescuras. Aqui não, aqui é basicamente, imagina que eu vou estar levando todo o meu conjunto que está no R2, que está no eixo XY, que está longe, que está muito disperso, eu vou estar levando para eles mais próximos, sem perder a representatividade deles, sem perder o seu próprio significado, mas simplesmente mudando seus valores. Para isso, a gente usa métodos, que o primeiro que a gente vai falar é sobre o... eu tô precisando de água de novo já. Deixa eu pegar um pouco de água. Nessa primeira situação, a gente vai utilizar o Standard Scale. O que é o Standard Scale? Antes de mostrar, vou abrir a biblioteca e vamos olhar com vocês. O Standard Scale é basicamente, para quem já pagou a estatística básica, é uma transformação que é feita nos dados, onde a gente vai pegar o nosso valor observado, subtrair pela média do nosso conjunto e dividir por seu desvio padrão. Isso vai fazer com que esse Z aqui ele siga uma distribuição normal. Quem aí lembra de normal, quando estava pagando estatística, distribuição normal, essas coisas. Isso é basicamente um teorema matemático, mais estatístico no caso, né, mas não deixa de ser matemático, que é o teorema central do limite, que é a convergência, quando a gente tem um N consideravelmente grande, esse N é o nosso tamanho de amostra, o nosso tamanho do nosso conjunto de dados, quer dizer que quando o nosso N é grande, a gente pode fazer essa transformação e a gente vai poder afirmar que esse Z aqui, ele vai seguir uma normal padrão, uma normal 0,1. Quando a gente resta pela média e a gente divide pelo desvio padrão. Quem quiser dar uma lida, é TCL o nome disso, Teorema Central do Limite. É muito importante para a estatística, é tipo um dos dogmas da estatística, não podem ser quebrados nunca, mas é muito importante saber dele. E ele é muito utilizado na aprendizagem de máquina. Aqui eu vou realizar um fit do meu modelo, que é para fazer esse processo de standard. No caso, eu ainda não fiz a transformação, ele simplesmente está guardado aqui para a hora que eu quiser fazer dentro desse objeto. Aqui eu vou gerar um plot do meu conjunto de dados, não está com plot portado. Tem que colocar aqui, import matplotlib.pyplot splt. Aqui eu vou rodar. Nem SNS, é o Seaborn no caso, erro meu. Seaborn as SNS. Oh, meu Deus, Seaborn. E eu vi que tem o matplotlib também. Deixa eu colocar aqui. Rodando aqui. Analisando o boxplot. Perceba que aqui a gente tem um problema de escala. Existe uma observação
que ela tem uma escala gigante, ela tem uma escala bem diferente de todas as outras. Essas aqui aparentam estar próximas, mas essa variável aqui e essa variável aqui, ela aparentam estar bem distantes em questão de escala. Em questão de escala. Ó, aqui é a escala dessa daqui. O máximo dela é coisa de 1750, por aí. O mínimo dela é coisa de 250. Para as outras, é uma coisa que não varia nem de 0 a 10, basicamente. Essa daqui não, essa aqui ela vai até mais ou menos 250, por ali. Ela chega lá. Mas mesmo assim, as outras ela tem uma escala muito menor quando comparada a essa daqui. Para isso, a gente vai entrar com o método de Standard Scale para poder padronizar. A palavra certa para Standard Scale seria a padronização dos dados, que é quando a gente transforma para um normal padronizado, que é o normal 01. E olha aqui, acredite ou não, esses conjuntos de dados são basicamente os mesmos desse daqui, porém eles estão padronizados, eles estão em uma escala próxima agora, mas sem perder seu significado. E agora ele tá, na verdade, ele perde sua estrutura um pouco, mas eles podem ser comparados entre eles. Por exemplo, aqui a gente consegue ver melhor essa dispersão nesses box plot para cada variável. A gente está conseguindo ver bem esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, a variável que tinha mais problema, que tinha mais distância, que era proline, foi a que foi mais afetada, né? Cadê a proline? Era só proline? Era só proline. Tá aqui ela. Aqui agora a gente pode comparar ela com todas as outras. Antes a gente não podia fazer isso. Era basicamente impensável fazer isso. Seguindo, além desse método, a gente tem o Min-Max Scale. O Min-Max Scale, eu vou puxar ele aqui na internet e vou mostrar para vocês. Ele é semelhante ao Standard Scale, mas ele não usa esse TCL, esse Teorema Central do Limite. Ele usa uma técnica que é basicamente subtraída do seu valor mínimo e dividir pela distância do máximo para o mínimo. Simplesmente isso. Isso aqui ele vai garantir para você que qualquer valor que você informar para x aqui, dado que x ele tem o mínimo e ele tem o máximo, nesse vetor de valores, qualquer valor que você aderir para esse x aqui, ele vai ser transformado para o intervalo 0, 1. Simples. Ele simplesmente leva os dados para o 0, 1. Sem perder sem perder não, né? Para você poder comparar os seus conjuntos de dados. Vou rodar aqui de novo. Rodei. E olhando os gráficos, aqui a gente consegue ver aqui, ó. Agora a gente tem todos os valores entre o intervalo 0 e 1. Agora sim dá para fazer uma comparação legal entre todas as variáveis, porque todas estão entre um intervalo, estão restritas a um universozinho, né? Elas foram trazidas para o quadrante lá de baixo do eixo XY. Além disso daqui ser útil para a gente visualizar algo, e comparar essas variáveis, ele é muito usado para métodos de clustering, métodos que utilizam de distâncias. Métodos, não só de clustering, qualquer método de modelagem que utiliza distâncias, seria interessante você aplicar essas transformações. Por que seria interessante? Porque ele utiliza distâncias. Imagina a seguinte situação: você tem um eixo XY, onde tem um eixo gigante, ele vai de 0 a 1 milhão, e você tem dois conjuntos de dados. Um está no intervalo 0, 1, bem aqui no cantinho do quadrado, e o outro está lá em Nárnia. Aí você tem que treinar um modelo baseado naquilo ali. Possa ser que ele haja bem, pode ser que ele não haja bem, porque ele vai tentar calcular distâncias entre quem está perto e quem está longe, e vai ter um custo computacional de matar. Isso pode ser um problema. E para isso entra esses métodos de scale. Ah, Manuel, mas qual é o melhor? Não tem o melhor. A literatura vai dizer que uns tem, outros diz que é esse, outros diz que é aquele, assim vai. Não. Vai depender do seu problema. Você precisa realizar um estudo afim para poder analisar qual seria o interessante para você. Continuando, aqui a gente tem a comparação dos gráficos. Aqui é a comparação de gráficos dos três, né? O que está com a escala normal, uma escala padronizada por uma normal 0,1 e uma que está levada para o intervalo 0,1.
Os inputs agora. O que são inputs? Inputs são basicamente ferramentas para alterar dados do dataset diretamente. Por exemplo, dados faltantes, utilizando o simple inputer, o KNN inputer e o miss indicator. Basicamente, são métodos. Eu não vou entrar muito afim nesse tópico. Não vou falar tanto. Eu acho que eu vou deixar para outra semana para tratar desses dois aqui. Esses dois aqui que eu queria deixar. Mas eu acho, é bem breve. Eu vou só falar desse tópico aqui. Basicamente, métodos de imputação são métodos extremamente tratados na literatura hoje em dia. Eu trabalho também com a menina que ela está trabalhando com para criar um novo método de imputação utilizando teoria de resposta ao item. Ela está trabalhando com isso para tratar missing values. Simplesmente, métodos de imputação eles são feitos para isso, para tratar esses valores faltantes que existem no seu conjunto de dados. Porque imagina, o seu modelo, muitas vezes não, né? Ele não vai poder tratar dados que não existem lá. Ele não vai chutar. Olha, esse valor aqui é 37, esse valor aqui é 25, vamos a ele. Ele não vai fazer isso. Você precisa passar as informações para ele ou retirar aquelas linhas que tem valor faltante. Você tem que fazer um ou outro. Aí daí a literatura propôs diversos métodos de imputação, inclusive dele, o mais famosinho é o da média, é onde a gente tem a substituição de valores faltantes pela média daquela variável. Isso é uma coisa para manter a representatividade, porque a média é uma estimativa paramétrica representativa. Ela tem o seu viés, tem, mas ela consegue representar assim. Mas tem gente que gosta de mudar ou pelo quartil, por algum quartil, separar por classe, separar por intervalo, ver como é que está organizado. Tem tem a substituição pela média. Agora me falha na memória alguns outros. Mas na biblioteca Scalana ele tem um módulo chamado input. Deixa eu colocar aqui. A gente vai olhar na documentação. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele tem diversos tipos de métodos de imputação. De maior frequência, substituir pela que possui maior frequência, a classe que possui maior frequência, que aparece mais vezes, pela média. Essa estratégia aqui, deixa eu ver aqui o argumento. Aqui o simple imputer. Ele tem pela média, pela mediana, pela classe que tem maior frequência, por uma constante X que você quiser passar, entre outras coisas. Mas não existe só esse método. O que eu tenho a dizer para vocês sobre isso, sobre o input e sobre o método de imputação, é que não existe um método único. Você vai se adequar ao que você acha interessante para o seu problema. Para isso, você precisa ter um bom estudo sobre o seu conjunto de dados, sobre o que você tem em mãos. Creio que por hoje é só. Até a próxima. Semana que vem a gente vai tratar sobre esses dois módulos. E a gente está na nossa reta final. A gente quer trazer umas aulas de exercício. A gente vai trazer no livro e vai resolver alguns problemas que estão no livro para resolver com vocês. E vocês não estão falando, então. Na verdade, vocês não estão na chamada, né? Porque vai ser gravado. Mas eu vou mandar no grupo falando sobre isso também. Show! Valeu! Até semana que vem, galera. Pode parar aí.